Olá, hoje nós iremos falar sobre as funções inorgânicas. As funções inorgânicas são um grupo de compostos inorgânicos que apresentam características semelhantes. Uma classificação fundamental em relação aos compostos químicos é: os compostos orgânicos são aqueles que contêm átomos de carbono, enquanto os compostos inorgânicos são formados pelos demais elementos químicos. Ou seja, não estudaremos sobre o carbono, e sim sobre os demais elementos químicos. As quatro principais funções inorgânicas em que se dividem os compostos de acordo com as similaridades químicas são ácidos, bases, sais e óxidos. Os ácidos, eles são compostos que em meio aquoso liberam H+, como um único cátion. Em contato com a água, ele libera o íon hidrônio, ou seja, ele faz a ionização. Os ácidos podem ser classificados como monoácido, que contém um hidrogênio, como o ácido nítrico, diácido, que contém dois hidrogênios, como o ácido sulfúrico, triácido, que contém três hidrogênios, como o ácido fosfórico, tetrácido, como o peróxido de hidrogênio, que contém quatro hidrogênios. Bom, a nomenclatura dos ácidos começa com: se você tem um ânion que termina com eto, então o final dele vai ficar ácido hídrico. Ou seja, se você tem um ânion cloreto, quando ele virar um ácido, ele vai virar o ácido clorídrico. Se você tem um sulfato com terminação ato, ele vira um ácido com terminação ico, como é o caso do sulfato. Ele vira o ácido sulfúrico. Um ânion com terminação ito, como nitrito, ele, ao virar ácido, ele termina com oso, no caso, ácido nitroso. Os ácidos também possuem uma outra classificação. Os hidrácidos, que não possuem o oxigênio, como, por exemplo, o ácido clorídrico, o ácido bromídrico e o ácido cianídrico. E também tem os oxiácidos, que são os ácidos que contêm o oxigênio, como o ácido hipocloroso, o ácido carbônico e o ácido nítrico. Agora nós iremos falar das bases. As bases são compostos iônicos formados por cátions, na maioria das vezes de metais que se dissociam em água liberando o ânion hidróxido, o OH-. Lembrando que as bases elas sofrem dissociação. As bases elas podem ser classificadas como monobases, que possuem só um OH-, como hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio, dibases, que possuem duas hidroxilas, ou seja, o hidróxido de cálcio e hidróxido de magnésio, tribases, que possuem três hidroxilas, então hidróxido de alumínio e o hidróxido de ferro, 3, e tetrabases, como hidróxido de chumbo, que possui 4 hidroxilas. Geralmente, a nomenclatura das bases começam com hidróxido de, mais o nome do cátion. Por exemplo, hidróxido de potássio. Mas, quando as bases possuem carga variável, o nome fica hidróxido de mais o nome do cátion. O NOx maior termina com ico. O NOx menor termina com oso, como, por exemplo, o hidróxido ferroso, que é o FeOH2, que tem um NOx menor, e o hidróxido férrico,
que é o FiOH3, que tem um NOx maior. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre os sais. Os sais são compostos iônicos que apresentam no mínimo um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Um sal ele pode ser obtido por uma reação de neutralização, que é a reação entre um ácido e uma base. Como, por exemplo, temos o ácido clorídrico, que reage com hidróxido de sódio, formando o cloreto de sódio, que seria o sal, mais a água. A nomenclatura dos sais é o nome do ânion mais o nome do cátion. Então, fica nome do ânion mais nome do cátion. Nós temos uma tabela de cátions e uma tabela de ânions. E aí, por exemplo, temos o sulfato, e aí coloco o D e o sódio. Então, fica assim, sulfato de sódio. É sempre o ânion D mais o cátion. Agora, nós iremos falar sobre os óxidos. Os óxidos são compostos binários que têm dois elementos. Possuem o oxigênio na sua composição, sendo ele o seu elemento mais eletronegativo. A nomenclatura dos óxidos é óxido de mais o nome do elemento. Então, ela é bem simples, como, por exemplo, o óxido de cálcio e o óxido de alumínio. Bom, esse foi um resumo, né, de toda a matéria. Muito obrigada.